Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao Arquitetando com Camomila. Hoje eu trouxe a Bianca aqui com a gente para fazer uma entrevista com ela sobre o processo de intercâmbio que ela fez para Portugal. Se apresenta um pouco pra gente, Bianca. Oi, Camila. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada pelo convite. Eu sou a Bianca, sou de Santarém, Pará, um município localizado no coração da Amazônia. Eu tenho 28 anos e terminei o mestrado em 2023. Ah, legal. Bianca, conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo quando você descobriu que você queria fazer intercâmbio, sabe? Se foi uma coisa que eu sempre quis, isso foi uma coisa que você foi descobrindo na graduação, na pós, como é que foi esse processo? Então, eu sou bacharel em gestão ambiental, formei na Universidade Federal do Oeste do Pará, na UFOPA, em 2018. E nesse período eu ainda não pensava muito em intercâmbio, parecia muito uma realidade muito distante, muito distante. Acho que para muitos de nós, né, que vem de uma universidade no interior da Amazônia, intercâmbio acaba sendo isso, né, estando num lugar muito distante da nossa realidade. Apesar que a universidade ela tem, a UFOP ela tem alguns programas de intercâmbio, mas eu não era também muito atenta a pesquisar sobre esses programas. Enfim, aí mudei para Brasília em 2020 para cursar um mestrado em meio ambiente e desenvolvimento rural na Universidade de Brasília. E até então acabei pegando o período da pandemia, né? Quando foi 2021, já estava ali no último ano do programa, emendei 2022 e em janeiro surgiu a seleção para esse intercâmbio de cooperação científica. Então ele foi de cooperação científica, voltada para Exatamente. pesquisa, né? Exatamente. Legal. E aí, então, você, na graduação, você nem pensou e foi na pós-graduação que veio essa possibilidade. Isso, exatamente. E na pós-graduação eu já estava amadurecendo isso. Tanto que em 2020 eu falei assim, nossa, eu preciso começar a me programar para fazer um curso de inglês, alguma coisa do tipo, porque já pensando nessa experiência para somar, porque querendo ou não faz diferença. Faz, E aí eu verdade. estava assim, já planejando, já dando uma pesquisada, mas também com a cabeça muito ali pensando na dissertação. E aí o tempo passando, e eu tive a sorte, né? Do último semestre surgir esse edital, essa seleção de cooperação científica em Portugal. Ela, no caso, então, ela foi um edital interno da universidade que você estava fazendo mestrado. E teve essa seleção do projeto Erasmus Amigo, que iniciou em fevereiro, então foi muito corrido, né? Iniciou em fevereiro e a viagem foi em março de 2022 e eu fiquei até junho de 2022. Esse programa de cooperação científica, ele é um consórcio, que se chama consórcio amigo, que amigo vem de ambiente e gestão. Uhum. E é um consórcio com o projeto Erasmus Mundus, que ele é bem conhecido. Sim. E esse projeto amigo, ele é de um consórcio de algumas universidades que integra a rede REALP. REALP, que significa Rede de Estudos Ambientais de Países de Língua Portuguesa. Então, tem essa rede chamada Consórcio Amigo, que tem essa parceria com a UNB. Então, dentro desse consórcio, surgiu essa seleção de duas bolsas para fazer esse intercâmbio de cooperação científica em Portugal, em Tomar, junto no Instituto Politécnico de Tomar. Ah, legal. Então, como é que foi esse processo do edital, esse processo de candidatura por edital? O que, que ele requeria, você lembra? Quando abriu essa seleção, o processo seletivo ele foi muito rápido, porque essa bolsa estava parada desde o tempo da pandemia, então o período de tramitação dos documentos, acho que não deu nem um mês. E aí, na época, eu não tinha nem passaporte, então eu fui buscar, né, fazer todos os trâmites para ter. E sobre a seleção, foi o seguinte, né? Primeiro teve a seleção interna entre os programas da UNB, da Universidade de Brasília. Cada programa teve que indicar um aluno, não lembro agora o quantitativo de programa, e cada aluno que foi indicado pelo programa concorreu com outros alunos dos outros programas. E Entendi. aí, no caso, foram duas seleções, eu e mais outro rapaz do doutorado. Na época, eu estava no mestrado. Entendi. Ah, nossa, então teve toda uma seleção interna primeiro, Sim, para sim, poder ter a seleção exatamente. depois. Sim, aí a E. primeira seleção que foi dentro do programa foi o currículo, e a segunda etapa, que já foi concorrendo com os outros alunos de outros programas, a gente tinha que fazer uma carta falando sobre o tema que a gente trabalhava, qual era o interesse nesse intercâmbio de cooperação científica, qual seria o diferencial, e aí essa carta que acabou sendo o peso maior ali na seleção final. Então foi uma espécie de carta de
de motivação, de intenção, né? Como é que você pode contribuir pro programa e o programa contribui com você, né? Exatamente. Nesse sentido. Entendi. Exatamente. Você sabe dizer o que foi, o que teve de peso no seu currículo, que você acha que foi diferencial? Sim. Eu acredito, por eu ser de um município, né, da Amazônia e tratar de temas emergentes da Amazônia, que no caso a agricultura familiar camponesa, que é o meu tema de pesquisa, de investigação do mestrado, eu acho que foi um diferencial, porque quando eu cheguei em Portugal, eu fui entender que aquele tema ele é muito emergente também nos territórios portugueses. E aí eu entendi, assim, que, nossa, é um tema que precisa também ser trabalhado em Portugal. É trabalhado, mas eu entendi, talvez, assim, o porquê de eu ter sido selecionada nesse programa. E o outro rapaz que foi selecionado, ele trabalhava com a questão de incêndios, que é um dos motivos também que dificulta a agricultura familiar camponesa nesse território. Então, o nosso tema, ele estava meio que interligado. Entendi. Ah, muito legal, bacana. E como é que veio a aprovação final e esse processo de organização para você, sabe, partir pro intercâmbio? Então, eu fiquei assim uns 2, 3 dias trabalhando na carta, porque realmente foi muito rápido. A gente teve pouco tempo para se programar, para fazer essa carta. Enfim, eu peguei e falei assim, eu vou escrever essa carta, sendo bem verdadeira. Eu vou escrever essa carta e vou acordar amanhã bem tarde, porque né, tem diferença de horário. Vou ficar ansiosa, então só vou acordar quando já tiver a resposta. Porque eu fiquei realmente ansiosa, eu queria muito, 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 muito. E aí, quando eu acordei, já tinha a resposta. Eu falei assim, não acredito. Sério, eu fiquei muito feliz ao mesmo tempo. E agora? Nem passaporte eu tenho. E a viagem já seria no mês seguinte. Então, assim, acabou que foi muito corrido, Nossa. porque eu não tive muito tempo de me programar. A minha vantagem, assim, eu acredito, é que eu já estava com 90% da minha pesquisa do mestrado pronta. Então, a questão de ter essa mudança, esse deslocamento, não iria impactar na minha pesquisa do mestrado, porque eu já estava com todos os meus dados coletados, com 2 capítulos escritos, então eu estava bem organizada enquanto a minha pesquisa. Agora, enquanto questão de documento, de local que eu iria ficar, ainda não tinha nada. Então foi 2 semanas assim só resolvendo isso. Entendi. Nossa, um mês realmente foi flash. Esse negócio foi flash. E você conseguiu então tirar o passaporte, conseguir. Como foi que você viu? Onde foi que você ficou lá em Tomar? Você ficou na universidade mesmo ou você ficou fora? Exatamente, eu tive a opção, né, de escolher e tive a sorte de ter quarto disponível no alojamento feminino, porque eu acho que isso também faz muita diferença, a gente convive ali naquele ambiente acadêmico. Então, eu que estava ali pegando parte do mestrado na pandemia, o intercâmbio, eu digo que foi assim para sanar um pouco do que deixei de viver no mestrado, né, porque não tive muito esse contato com o ambiente acadêmico por conta da pandemia. Então, ter ficado no alojamento, acho que deu para reviver esse espírito acadêmico que a gente gosta de viver, né? De ter o contato com as bibliotecas, com outros alunos, a facilidade de conversar com outros professores presencialmente. Então, eu acredito que eu tive muita sorte de ficar no alojamento e contribuiu muito para a minha experiência durante o tempo que eu fiquei em Tomar. E você já tinha viajado pra fora alguma vez? Você já tinha feito essa viagem grandes assim, sozinha? Não, foi a primeira vez. Foi a primeira vez? Viajei no Brasil e sozinha. E como é que foi essa sensação, sabe? Esse processo de você sair, na época você tava saindo de Brasília, né? Ou tava saindo de Santarém? De Brasília, né? Não. Então, eu já tinha concluído boa parte da minha pesquisa, então eu voltei para Santarém. Quando saiu a seleção, eu já estava em Santarém. Então, meu voo para Portugal, né, foi saindo de Santarém. E eu acho que, se tratando de Portugal, a gente tem logo aquele impacto da língua. Eu acho que acaba sendo um clichê falar sobre isso, mas acaba que né? Sim. A gente tem essa curiosidade do universo, de você tá em outro país que fala português, mas ao mesmo tempo tem as suas diferenças. E eu acho que, por um ponto, também foi positivo, porque já dificultou, porque, como eu falei no início do vídeo, né, eu não consegui me programar para fazer o curso de inglês, nem que, né, a gente sabe o básico, mas assim, para você ter um diálogo, aí dificulta um pouco. Então, acho que ter essa questão da língua familiar, né, ela acabou facilitando um pouco a experiência de comunicação. Entendi. Isso é engraçado porque na época que eu fui, eu achava que isso não seria uma dificuldade. Mas, não sei se era porque eu tava nervosa também nos primeiros dias, mas quando eu cheguei lá, eu sentia que as pessoas falavam
80% não, tipo assim, eu entendia 20%, sabe? Mais ou menos, assim, dava pra entender o que a pessoa tava dizendo, mas 80% ficava com Deus e o resto era intuição. Porque É, de início parece que o sotaque, né, ele não pega direito de primeira. E aí você tem que prestar bem atenção pra você entender o que a pessoa tá querendo falar, sim, mesmo sendo a tem isso mesma mesmo. língua. É, Exatamente. eu não sei se na época que você tava lá, tava algumas colegas, pelo menos na época que eu tava lá, tinha algumas colegas da graduação que elas estavam fazendo graduação mesmo, que eram de Cabo Verde. Você chegou a ter contato com elas? Sim, eu tive. Teve? Tive. É, eu lembro da Mari, era uma outra Mari que tinha lá. Tinha mais umas outras duas moças que era a mesma situação. Tipo assim, o português é a mesma língua, mas você fala e parece que aquele baque inicial, opa, não é 100%, não entendi 100%, preciso me acalmar pra entender. Sim, tem isso. A gente acha parecido, mas tem ações diferentes. A gente sempre pede pra dar uma repetida. É verdade. E como é que foi essa jornada depois que você chegou lá, sabe? O que que você. Como é que foi esse processo? Você acha que você conseguiu se enturmar bem, conseguiu ter um bom contato com os professores, com a galera que estava nas salas que você frequentou? Então, como foi um intercâmbio de cooperação científica, o foco principal era realizar a pesquisa. Uhum. O que eles basicamente requeriam, né, nessa seleção era uma pesquisa comparativa. Ou seja, para 3 meses era impossível, né, eu fazer algo de 2 anos em 3 meses. Mas a gente conseguiu reconstruir um plano de trabalho para a gente aplicar em 3 meses, tendo a mesma base do meu projeto de pesquisa daqui do Brasil, que é entender as dificuldades e perspectivas da agricultura familiar camponesa em alguns territórios portugueses. Então, assim, era opcional eu cursar as disciplinas do mestrado que eu estava vinculada, que era o mestrado técnica de arqueologia. Uhum. Então, eu preferi focar na pesquisa, que aí eu tive que construir toda a minha base, já que eu não conhecia ninguém, né? Os agricultores, os jovens agricultores, os territórios que eu iria visitar, fazer o meu campo. Então, eu trabalhei nesse sentido de me aproximar desses atores que eu iria possivelmente entrevistar. E assim foi. Então, a questão das disciplinas eu acabei não cursando, mas participei de alguns eventos mais abertos com outros alunos para também conhecer e me aproximar. Com os professores também foi muito tranquila a questão do contato. Eu sentia eles muito dispostos em fazer com que o plano de trabalho realmente saísse do papel, tanto que ficou um trabalho muito legal no final. A conversa com eles, o diálogo, assim, foi uma experiência maravilhosa. Ah, legal. É, no caso, então, você também teve que fazer visita de campo por lá, né? Teve que visitar e tudo. Bacana. E você teve alguma dificuldade de chegar, porque Tomar ele tem aquele centro que ele é mais caminhável, né? Mas você teve que ir para locais mais distantes? Como é que você fazia? Então, eu escolhi trabalhar com 3 localidades que tratavam da agricultura familiar camponesa, considerando que esse tema de agricultura familiar camponesa é um tema do Brasil, que foi Vila de Rei, que foi onde eu fiz a visita de campo. Também entrevistei agricultores, jovens agricultores de Nazaré e de Tomar, só que de forma presencial, mas estando em Tomar. Né? Que a princípio foi até alunos do próprio Instituto Politécnico, que trabalhavam, consumiam a agricultura familiar de alguma forma e que estudavam no IPT. Mas a família de agricultores familiares foram de Vila de Rei. Entendi. E você teve alguma dificuldade de chegar nesses acessos da Vila de Rei? Sim, tive, porque assim, eu queria ter visitado mais lugares, só que o grande problema foi a questão do deslocamento, né? Considerando que a gente tinha muitas dificuldades de conseguir acessar outros lugares por conta do transporte público, até mesmo para realizar um frete. Então eu tive muitas dificuldades, eu queria ter visitado outros lugares, mas era muito difícil se programar por conta da questão do transporte. Imagino. É, e assim, dessa trajetória do intercâmbio todo, sabe? O que, que você teve mais dificuldade, que você acha? Desde o processo de candidatura até durante o intercâmbio, até o processo de volta, o que, que você acha que foi, assim, as maiores dificuldades? No âmbito da pesquisa, eu sempre digo que a questão do transporte foi um ponto, até porque o mercado técnica de arqueologia que eu estava vinculada, ele ficava em Marção. Até para visitar, né, a turma, frequentar alguns eventos, eu tinha dificuldade por conta desse transporte. Já no âmbito assim, pessoal, eu digo que a alimentação, sendo nortista, amazônica, a primeira coisa que a gente sente é a comida. Claro, tem muitos peixes, isso é uma realidade, mas é diferente do nosso.
Mas também tem isso, não tem como a gente ir para outro país e esperar que seja a mesma culinária. Teve essa dificuldade, mas também não foi assim, nossa, eu sofri muito. Não, não foi. Deu uma saudade, né, do açaí. Você comia muito açaí, muito peixe, coisa assim? Comida Bom, típica? Come, sim, né? Imagina. é a base. Então eu tive um pouco de dificuldade na questão da alimentação nesse sentido. Entendi. E qual que você diria que durante todo esse processo foram os melhores momentos mais positivos, mais inesquecíveis, que você, sabe, mais gostou de tudo? Eu lembro que teve um evento, não lembro agora qual foi a data, que se chama do Dia da Europa, que foi uma atividade ao ar livre que teve. E aí eu fiquei olhando assim, gente, eu tô fazendo um intercâmbio. Eu, né, sentindo assim, Aham. caraca, isso tá acontecendo. Então, aquele momento ali que eu vi, né, tô cercada de alunos de diferentes lugares, falando línguas diferentes, eu falei assim, caraca, eu tô vivendo uma coisa que até então, durante a graduação, parecia uma realidade distante. Então, acho que foi um momento assim que eu fiquei pensando, cara, que isso está acontecendo, que especial. Além de que, né, estando em Portugal, a gente tem facilidade de conhecer outros países. Então, isso foi um ponto também que era uma realidade distante, mas aconteceu. Eu tive a oportunidade de viajar para outros lugares, através também dessa oportunidade que eu tive de estar em Portugal. Ah, legal. Você conseguiu viajar para outros países, além de sair de lá? Isso. Quais que você conseguiu visitar? Fui na Itália, na França, Espanha, Holanda, não lembro agora o outro lugar, mas tive essa oportunidade super rápido também, né? Por conta do plano de trabalho de estudo, não tinha como estar muito ausente, porque Sim, estava nessa programação de visitar os territórios, mas sempre que tinha uma oportunidade, a gente se você organizava para viajava ir. pra aí. É, você lembra, assim, qual foram os outros estrangeiros que estavam lá? Se tinha muita gente em peso de algum local? Tipo, no ano que eu fui, tinha muita gente que falava russo. Tinha gente da Bielorrússia, tinha gente da... Esqueci o nome agora dos países, mas era da Argélia, tipo assim, de alguns países ali de cima, sabe? Que falavam muito russo. Foi muito russo no ano que eu fui. Teve algum assim, massa, que teve no ano que você tava? Ou foi muito brasileiro, você lembra? Ó, no âmbito do Instituto Politécnico do alojamento, tinha muitos portugueses, franceses e brasileiros. Mas no âmbito do mestrado que eu estava vinculado, que era de técnicas e arqueologia, era bem diverso o público. Era bem diverso. Só que eu não tive muito contato com eles, né? Porque eles estavam ali em outro ritmo de estudo. Eles estavam fazendo as disciplinas, eu só visitava, estava mais focada em realizar a pesquisa. Ah, entendi. É, E, de modo geral, assim, o que você diria que você consegue de dar de dica pra quem ainda tá querendo realizar intercâmbio, sabe? No seu caso, normalmente, a maioria das pessoas que eu entrevistei, elas estavam fazendo na graduação ainda, né? Você fez na pós, você nem imaginava isso na graduação e isso veio se realizar na pós, né? Que legal. O que você daria de dica pra quem ainda tem interesse, quem começou a pensar sobre isso? Não desista, isso vai acontecer. Se informe. Acho que hoje em dia a gente tem muita facilidade, né, de informação. No tempo da graduação, eu sei que tinha alguns programas, mas eu também não ia muito atrás, né, de saber sobre esses programas, como que era a seleção. Então, assim, se informe, pesquise quais são os programas que tem vinculado à sua universidade. E quando você realizar o intercâmbio, quando isso realmente acontecer, programe seu plano de trabalho de estudo, mas também viva. Eu lembro que assim que eu cheguei, eu estava muito focada no meu plano de trabalho, estava conversando com o meu orientador do Brasil, falou, oi, professor, o plano de trabalho, isso tem que fazer isso. Bianca, vá viver, conheça, vai passear, porque eu estava assim, muito focada no plano de trabalho, e eu meio que virei a chavinha. Claro, a pesquisa é a parte principal ali do processo, mas a gente também não pode se fechar só nisso. A gente está cercada de várias oportunidades, de conhecer pessoas incríveis de diferentes locais. Então, assim, também esteja disposto, vá com o coração aberto para você viver experiências especiais, né? Não ficar só focado ali Só no na trabalho, né? pesquisa, Assim. na disciplina. Exatamente. Acho que esse conselho dele marcou, assim, foi um divisor de águas durante a experiência do intercâmbio. Falei, nossa, realmente, eu só tô aqui focada, focada, focada. Tem que viver, Aproveitar conhecer, um pouquinho visitar. mais. Aham. Exatamente. Mas Legal. é isso, né? Foi esse também o peso da responsabilidade. Porque tem que entregar a pesquisa no final, tem que gerar um produto, como a gente costuma falar.
Então, meu medo foi, assim, de não dar conta, porque era um local totalmente diferente. Eu não tinha familiaridade com os territórios, com as pessoas com quem eu ia fazer as entrevistas. Então, teve esse medo, por isso que eu tive muito cuidado, assim, de seguir o plano de trabalho, de entrar em contato com as pessoas. E aí, acabou que no meio do mestrado eu já estava, assim, só focada no plano de trabalho, da pesquisa de Portugal. E aí, depois dessa conversa, nossa, realmente eu preciso aproveitar também o intercâmbio. Bacana. O que você diria que mais mudou, transformou em você com essa experiência, sabe? Tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. No âmbito profissional, eu acho que enquanto uma mulher amazônica, entender que pra gente não tem limites. Fica até emocionada de falar sobre isso. Porque a gente, né, enquanto norte, a gente sempre é colocado ali no canto e a gente vai crescendo com aquelas fronteiras imaginárias de achar que é só isso, que, enfim, não, né? Tem um mundo aí pra gente se expandir e ocupar espaços. E pra mim foi muito especial nesse sentido de entender que, olha, né, o mundo é nosso. A gente tá aí, falar sobre a Amazônia é um tema emergente e falar de Amazônia, sendo a mulher amazônica, tem um peso muito mais especial, porque sempre tem alguém querendo falar pela gente. Então, isso foi muito simbólico para mim. E acaba que é isso, né? Tanto no âmbito pessoal quanto profissional, de entender enquanto mulher amazônica que eu posso, né, estar falando sobre a Amazônia em outros lugares e entender isso como uma profissão, né? Isso é muito legal, porque eu lembro que eu acho que o meu diferencial na minha carta de motivação, quando eu fiz, também foi falar sobre a Amazônia, porque a minha pesquisa ela também é sobre a Amazônia. Eu basicamente falo sobre urbanização de assentamentos precários, só que eu falo sobre isso no contexto amazônico, no caso de Belém do Pará, né? A gente tem ali mais de 90% do território só de assentamento precário, então, tipo, a gente tem um contexto muito específico. E eu acho que isso também rendeu bastante quando eu fiz a carta. Eu acho que, no final das contas, quando a gente participa dessas seleções, quase sempre tem carta, né? E o diferencial é você conseguir colocar o diferencial da sua pesquisa, né? Que é o que dá peso. E às vezes não casa 100% com todo tipo de programa, mas talvez o ideal seja justamente procurar programas que casem com o seu objetivo profissional, no final das contas, né? Exatamente. E no caso o seu casou bem legal. Muito. E teve muitas curiosidades, assim, desde o início da seleção, porque eu sou de Santarém, né, município do Pará, e Tomar fica no distrito de Santarém. Então, quando eu falava que eu era de Santarém, ele, como que você é de Santarém? Não, Santarém do Brasil. Então, eu teve muito isso, assim, durante as trocas que eu tive com pessoas de lá. Um outro ponto, quando eu falava que eu era do norte, eu ia explicar o que era o norte, ninguém sabe. Quando eu falava, da Amazônia brasileira, aí você é da Amazônia. Nossa, sim. É muito isso, e onde que você mora? Todas aquelas curiosidades, né, que cercam pessoas que têm um olhar distante das cidades da Amazônia. Verdade. Muito obrigada, Bianca. Eu adorei saber como é que foi o seu processo. Eu vou deixar o seu Instagram aqui embaixo. Caso o pessoal tenha alguma dúvida de como foi o seu processo, de como é que foi o seu programa, para o pessoal entrar em contato contigo, tá bem? Se você preferir, também posso deixar o seu e-mail para o pessoal entrar em contato. E, gente, vou estar trazendo mais pessoas aqui para falar sobre esse processo de intercâmbio, que é muito bacana de compartilhar. Eu acho que o pessoal já tá vendo que cada experiência que eu tô trazendo aqui é diferente. Eu trouxe já gente que... Acho que você é a segunda pessoa que eu tô entrevistando que foi de Portugal, mas ainda assim a experiência ela é individual, sabe? Cada pessoa passa por um processo único. Você quer dar uma última palavra para quem ainda tá assistindo? Pessoal, muito obrigada pela atenção, por quem ficou até o final do vídeo. Obrigado, Camila, pelo convite. Desejo muito boa sorte para você. Não deixe de gravar os vídeos, isso é muito importante. Eu lembro que na época foi tão corridas para mim que eu nem tive tempo de procurar os vídeos, mas depois que eu falei assim, nossa, como que é importante você assistir, conhecer outras experiências. Então, assim, muito obrigada, parabéns pela iniciativa e não deixe de gravar os vídeos. Muito obrigada por topar, Bianca. Foi maravilhoso saber como é que foi essa experiência também. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.